Opa, tudo bom? Eu vim aqui para trazer nesse vídeo um artigo que saiu no Behavioral Economics Guide 2021 e o nome do artigo é Duradouro ou não? Como a Covid mudou o comportamento do consumidor em serviços financeiros e o que pode acontecer a seguir. Então, é um artigo que ele não faz nenhum tipo de experimento propriamente dito, ele pega uma série de dados da Europa e tenta avaliar o que aconteceu com alguns tipos de setores durante a pandemia, e ele traz algumas expectativas do que pode acontecer, aí sim com base em ciência comportamental. A gente sabe já que a Covid-19, a pandemia, abalou o sistema financeiro global. A gente sabe que a taxa de poupança de muitas famílias no mundo aumentaram por causa da pandemia e do isolamento social. E também muitos lugares observaram um aumento do sistema de crédito, né, o pagamento virtual e de crédito, e também o uso de bancos online, aplicativos e etc. Aí a ideia desse estudo é verificar o quanto que isso vai continuar, quanto que se espera que isso continue depois que terminar a pandemia e os isolamentos sociais. Afinal, será que tudo isso aí vai se permanecer no longo prazo? Vamos descobrir. O artigo tenta trazer algum tipo de insight sobre isso. Como eu expliquei, o artigo se propõe a estudar alguns pontos específicos do mercado financeiro na Europa, que é onde estão os pesquisadores e é onde usaram as bases de dados. E eles pesquisam dentro da poupança das famílias, o uso do dinheiro, especificamente em papel moeda, e a adoção de bancos online. Então eles usam dados para entender o que aconteceu com esses três tópicos durante a pandemia e supor o que vai acontecer com base na ciência do comportamento. E já adiantando os conceitos do comportamento que eles abordam, que eles mesmos afirmam que abordam, eles abordam hábito, normas sociais, percepções cognitivas, impulsividade de compra, conveniência e inércia comportamental. Aí o primeiro tópico que eles abordam é o da poupança, a poupança das famílias, especificamente da Europa. Eles usam dados do Eurostat, que é uma estatística do Banco Central Europeu, e aí eles veem as taxas de poupança durante a pandemia. E aí você está vendo esse gráfico bonitinho que eles montaram, que mostra as taxas médias trimestrais da poupança das famílias de diversos países da Europa. Você vê que eles pegam desde o início de 2018 até o final de 2020, que devem ser os dados disponíveis. E aí você vê que até início de 2020, essa taxa trimestral de poupança das famílias batia lá, em média, 12% do rendimento disponível que eles tinham. Quando chega a 2020, no segundo trimestre, aí já bate 25% da renda disponível que as famílias têm, 25% acabam poupando. Isso acontece durante a pandemia e no momento que a Europa entrou mais forte no isolamento social, que foi início de 2020. E aí nós temos o terceiro trimestre de 2020, que a média já dá uma caída, porque as restrições de lockdown foram atenuadas. Mas ainda permaneceu no nível superior à média anterior. Então esses são os dados que a gente tem. Não sei se você se lembra, mas final de 2020 estava tendo aquela ilusão de que a pandemia ia acabar. Mas acabou que não foi o caso. Nós tivemos aí as outras ondas da pandemia. Agora, o argumento para ver esse aumento na poupança é dividido em dois tópicos que eles nomeiam como poupança involuntária e poupança preventiva. Ambos, o próprio nome já diz o que é. A poupança involuntária são as famílias a taxa de poupança das famílias em que não foi escolha delas, em que elas não tinham simplesmente onde gastar por estarem isoladas em casa. Então é a galera que tem dinheiro, mas não está saindo para comer, não está viajando, não está fazendo tantas compras. Então acaba sendo uma poupança involuntária. E nós temos a poupança preventiva, que é como se fosse aquele medo que surge de, nossa, se houver outra situação como essa no futuro, eu tenho que ter uma poupança para garantir a minha segurança. Então vamos economizar mais, vamos criar o hábito de poupar. Esse daí seria a poupança preventiva. E aí entra a questão, qual delas é a mais importante? Qual delas tem o maior peso para esse aumento da taxa de poupança das famílias que a gente viu em 2020? E para a galera de educação financeira, a notícia é infeliz, porque eles pegaram um outro estudo, o artigo traz um outro estudo do Banco Central Europeu, também de 2020, que mostra que a grande parte dessa taxa de poupança vem da poupança involuntária, ou seja, é a falta de oportunidade de gastar que está fazendo as pessoas pouparem muito. Enquanto lá a poupança por precaução é uma parte pequenininha, o peso. Então, sim, há esse fenômeno das pessoas estarem preocupadas, um pouco mais preocupadas com o futuro, porque é incerto, podem acontecer coisas que a gente não prevê, e aí precisa de dinheiro para ter segurança, mas ainda assim o que
causou todo aquele aumento de poupança famílias, acaba sendo muito mais a poupança involuntária, ou seja, a falta de oportunidade de gastar, o que vai voltar depois, então provavelmente vai aumentar os gastos assim que acabar essa falta de oportunidade. Já estou dando aqui um pequeno spoiler, mas entrando na parte das expectativas do que eles acham que vai acontecer depois que terminar esse momento de pandemia e isolamento, eles trazem dois conceitos de ciência do comportamento, que é a ciência dos hábitos e da impulsividade de compra. A ciência dos hábitos eles usaram para analisar essa poupança involuntária. Eles analisam toda aquela parte de que um hábito é você montar uma sequência de respostas repetitivas para determinada ação com base em gatilhos, mas infelizmente durante a pandemia e o isolamento social não foi bem isso que aconteceu. A parada é que não foram gerados hábitos novos, foram simplesmente alguns hábitos foram adormecidos porque não haviam mais os gatilhos de gastos. Aí quando as coisas voltarem ao normal, ou o novo normal que estão chamando, esses gatilhos vão voltar e as pessoas vão voltar a gastar. Então a pessoa tinha uma rotina em que ela ia pra rua, trabalhava, aí voltava do trabalho, passava em loja, comprava coisa, etc. Agora, como estamos em isolamento, isso não acontece, porque não tem mais o gatilho dela ver a roupa na loja, na vitrine da loja, ou então ver a comida cheirosa quando está passando na rua que vai para casa. Agora, quando ela voltar a ter o trabalho presencial dela, esses gatilhos vão voltar e o hábito de gasto vai voltar também. Então, em resumo, a poupança involuntária não tem nenhum ato de autodisciplina, então ela não é constante no longo prazo. Ela vai acabar acabando quando voltarem os momentos em que a pessoa pode gastar e que tem aqueles gatilhos de gasto. Na parte de poupança por precaução, que é aquela causada pelo esse novo medo de perceber que há momentos que ela não pode controlar, que pode haver outras situações tão drásticas quanto a pandemia que vai fazer a pessoa ficar numa situação de insegurança financeira, então é importante ela ter uma poupança. Aqui eles trazem uma questão, eles colocam que essa poupança de precaução vai se manter ou não de acordo de qual for a narrativa que as instituições vão usar. O que eu quero dizer aqui é que a expectativa é que sim, quando voltar essas oportunidades de gastos, as pessoas vão diminuir a poupança, mas se a narrativa das instituições, englobando o governo e outras instituições importantes, for tendenciosa para uma situação em que você deve economizar, para uma situação que, assim, de mais cautela, se criarem essa narrativa de que beleza, estamos a salvo agora, mas olha, cuidado com o que pode acontecer, então é possível que essa pequena parcela que for identificada como poupança por precaução se mantenha. Agora, se a narrativa for de uma recuperação econômica incrível e de que está tudo bem, que nunca mais vai acontecer e agora estamos salvos para sempre, então pode ser que não, que acabe essa preocupação e aí acabe essa poupança. Aqui tem um espaço bom para o uso de nudges em políticas públicas, justamente para manter a população, se for o desejo social de manter a população fazendo essa poupança de precaução, de conseguir fazer uma série de lembretes e de campanhas para que as pessoas se recordem disso de maneira eficiente. Beleza, isso fechou poupança. Agora vamos para o uso do dinheiro em papel moeda. E para analisar isso, eles pegaram uma série de dados de métodos de pagamento durante a pandemia, usaram aí um survey, que é do Banco Central Europeu também, que revela uma série de quedas acentuadas e autorrelatadas no uso do dinheiro em papel moeda. Então você está vendo aí o gráfico, em vermelhinho é o uso do dinheiro para papel moeda, os azuis aí é cartão de crédito, sendo que o azul escuro é o cartão de crédito sem contato, aquele à distância, e o amarelo é o uso de aplicativos, é o celular. O grupo da esquerda é o que tem usado menos frequentemente esses pontos, o da direita é o mais frequentemente, e o do meio é que faz as afirmativas dizendo que não mudou nada. E aqui o ponto de interesse é a primeira coluna vermelha, que mostra que a quantidade de pessoas que não estão usando papel moeda diminuiu bastante. Tem 40% dizendo aí, aqui 39% lá, né? Dizendo que tem usado com menos frequência o dinheiro em papel moeda. E o outro ponto de interesse é lá no final, aquela coluna azul escura, dos 40% também, dizendo que tem usado com mais frequência os cartões de crédito sem contato. E é o seguinte, aqui você pode criticar de que é uma pesquisa sobre autorrelato, isso tem uma série de complicações, o próprio artigo menciona isso. Eu vou passar rapidinho, sem muitos detalhes, mas só para mostrar aqui que eles também mostram outros dados não autorrelatados, dados de banco mesmo, que corroboram com aqueles que a gente está analisando. Mas o ponto é, menos pessoas têm usado dinheiro, papel moeda, mais pessoas têm usado cartão de crédito sem contato. E por que estamos vendo esse movimento? A especulação do artigo, a teoria, a hipótese, é de que é uma combinação de compras online, que tem aumentado bastante, então a diminuição do uso de dinheiro, papel moeda, e também realmente a preocupação do vírus.
As pessoas têm preferido pagar sem o papel moeda e com o cartão à distância porque elas realmente não querem encostar, querem diminuir o toque. E olha que legal, eles trazem a pesquisa do Google Analytics, ou seja, de pesquisa do Google, para realmente corroborar com isso. Então eles veem que houve alguns picos aí em 2020. Então você vê que eles realmente fizeram pesquisas para relacionar o dinheiro com o vírus, ó, cash virus, e também virus on money, que são aí as duas coluninhas do meio. Então há uma preocupação observável nas pesquisas do Google das pessoas com esse toque no dinheiro e a contaminação do vírus. Aí, dado esse cenário do dinheiro, papel, moeda, eles começam a conjecturar o que pode acontecer no futuro com base nas teorias de comportamento relacionados também ao hábito, agora também na conveniência e nas normas sociais. Na parte das compras online, o que se acentua aqui é a formação de hábitos e também a conveniência, porque essa situação de isolamento social acabou expondo muitas pessoas, obrigando muitas pessoas a terem que entrar nesse universo de comprar coisas online, muitas pessoas que nunca fizeram isso, porque não tinham confiança, porque não estava na rotina delas, ou até porque não sabiam como fazer e tinham preguiça, acabaram entrando nisso e viram que é confiável, que é super prático e super conveniente, e acabaram formando o hábito. Então, muito provavelmente, isso vai se manter mesmo no longo prazo. As pessoas se acostumaram a ter essa conveniência de comprar com alguns cliques, chegar na casa dela alguns dias depois, consegue fazer pesquisas mais eficientes mesmo, e aí vai fazendo isso durante alguns meses, né? Acaba virando um hábito, que é difícil de ser perdido, porque ele é muito eficiente. A parte de pagamentos nas lojas, de você, o que vai mudar, o pagamento físico de você quando você está na rua mesmo, eles consideram que, como muita coisa mudou de fato, muitos trabalhos deixaram de ser presenciais agora, mesmo que a gente volte a não ter essa preocupação de isolamento social, então isso vai mudar a rotina de transporte, a rotina de frequência de muitas pessoas no dia a dia, e isso vai acabar assim causando mudanças na sociedade, mudanças no mercado. É mais um pouco da ciência dos hábitos. As pessoas perderam o hábito de passar pela rua XPTO porque não vão mais no trabalho fisicamente, mesmo depois da pandemia, e aí acabou esse consumo específico daquela rua XPTO. E muito interessante sobre as compras físicas de você ir numa loja, na pesquisa que eles analisam, nos dados de outra pesquisa, eles viram que muitas pessoas se sentiram constrangidas com a ideia de pagar em dinheiro mesmo, porque lá na Europa, segundo os relatos da pesquisa, muitos lojistas mesmo pediam para ser pagamento em cartão, para ser pagamento pelo celular à distância, porque não queriam criar esse contato. Então há um pouco de normas sociais aqui também, de você entrar num novo padrão, de que agora não é tão aceitável você tocar na máquina do lojista, você entregar o dinheiro em papel para ele, por causa desse medo do vírus. Essa norma social acaba gerando novos hábitos que possivelmente não vão voltar atrás, porque não há um baita de um incentivo para você voltar a usar papel moeda, a voltar a usar coisas que envolvem toque. Não há grandes incentivos para isso. Então é muito provável que continue a se usar os artifícios à distância. Agora, por fim, vamos para o banco online, para o uso de aplicativos, uso do site, do home broker, do seu banco, em vez de você ir na agência. E eles começam explicando que esse declínio das agências bancárias já existia antes da pandemia na Europa. A pandemia só acentuou tudo, mas já existia um desuso das agências bancárias. Aí eles trazem esse gráfico bonitinho aqui, os pontos verdinhos é de 2019, os vermelhos de 2020, e isso daqui é o aumento do uso de serviços bancários online. Então o que eles estão mostrando? Que há, sim, nitidamente, um aumento de praticamente todos os países de 2019 para 2020, alguns bastante, inclusive. Isso aí são dados do Eurostat, que eu já mencionei aqui. Então você vê que houve aí um aumento substancial do uso digital de 2019 para 2020. Mas olha que legal, isso eu não tinha ouvido em outros lugares. Eles viram que muitos usuários de serviços bancários, que eram também apenas digitais, aumentaram seu leque, passaram também a ir na agência do banco. Isso mostra que houve uma sensação de insegurança com os investimentos que levou, mesmo na pandemia, pessoas a quererem entrar em contato com o gerente do banco, com o assessor, consultor, seja lá quem for, para se sentir mais seguro com as suas escolhas de investimentos. Claro, isso não foi a maioria, mas é só interessante relatar que houve isso também. Também teve muitos com caminhos reversos, pessoas que antes iam só fisicamente na agência e passaram também a usar os serviços online. Inclusive, essa foi a maioria. Aí agora, mudando um pouco a amostra, eles pegam só de uma agência específica do Reino Unido, uma agência grande, e que mostraram que 1/3 dos clientes, que antes eram exclusivamente digitais,
adotaram um novo canal presencial em 2020, durante a pandemia. Além disso, também notaram que muitos clientes que não chegaram a ir fisicamente na agência atualizaram seus dados de contato para que houvesse a possibilidade do banco contactar eles por ligação, coisa que eles não faziam tanto. Então, o que a gente está observando aqui, que é super interessante para qualquer um que trabalha no mercado financeiro, é que esses momentos de insegurança o ser humano acaba pedindo um toque de pessoalidade, de contato humano para se sentir seguro. Inclusive, esse é um dos diagnósticos do artigo, que esse contato humano, assim, provavelmente não vai ser perdido. Mesmo com a digitalização e com o acesso tecnológico, as pessoas vão querer essa possibilidade de você ir lá no setor bancário, ir na agência e ter o contato humano com alguém que vai te trazer segurança. Aí, para avaliar se isso vai ser duradouro no longo prazo ou não, usando a ciência do comportamento, eles analisaram os conceitos de inércia comportamental e o papel das percepções. A inércia comportamental é, resumidamente, quando nós nos confrontamos com alguma coisa nova e a gente acaba querendo o status quo, que é não entrar nessa situação nova, manter a situação atual, por uma questão mais de inércia mesmo, de você querer ficar numa situação confortável, mesmo que a situação nova seja melhor do que a atual. Lembrando que esses conceitos não são conscientes, tá? E aplicam isso no sistema de bancos online porque havia essa inércia comportamental. Você tem lá uma ferramenta que você não precisa sair de casa, você consegue fazer tudo que você precisa fazer lá, sem pegar fila, sem transtorno, com agilidade, eficiência, transparência. Mas as pessoas continuavam indo em agência por causa da inércia comportamental, porque dá trabalho você aprender, porque você se sente inseguro, porque você está tão acostumado com a rotina de ir no banco quando precisa, que aí você acaba caindo essa inércia mesmo. E aquilo que eu já falei agora há pouco, o fechamento das agências durante a pandemia acelerou esse processo, não se tornou mais uma inércia comportamental porque não havia tanta opção de você ir para a agência e até quando havia, você tinha a pandemia para te colocar medo e você decidir, tá bom, vou usar aqui o aplicativo do banco ao invés de ir na agência. E por último, eles avaliam as percepções, que particularmente para mim não é bem um conceito assim da ciência comportamental. Ela é estudada pela neurociência, uma série de coisas, mas não da forma que é abordada aqui no artigo. O artigo simplesmente aborda percepção com pesquisas mostrando que a opinião de muitas pessoas mudou, a forma que elas viam o uso de aplicativos de banco, o uso do banco online mudou bastante, então mudou a percepção delas. Aí eles trazem uma pesquisa da Mastercard de 2020 que descobriu que 58% das pessoas com mais de 65 anos do Reino Unido disseram que era mais fácil usar seu aplicativo bancário do que eles pensavam inicialmente, então mudou a percepção deles, beleza, mudou. Mas assim, não é uma análise da ciência comportamental, é uma análise normal. Aí dessa parte do banco online, do online banking, a gente vê que a digitalização é uma tendência, que as pessoas vão passar cada vez mais a esperar essa qualidade do atendimento tecnológico e a distância, mas esse aspecto do contato humano, da segurança de você ir conversar com uma pessoa por telefone ou fisicamente, vai sempre ser um aspecto bom de se ter. Às vezes não é o essencial, não é o primordial que a instituição deve se focar, mas é sempre importante ter lá a possibilidade para aqueles que estiverem passando por alguma insegurança que necessite o contato humano. É aquilo que a gente brinca, gente. Educação financeira para a população é 90% é psicologia. É você ter lá o contato humano, entender do ser humano, entender como é que são as relações. É isso, essa pesquisa está lá no Behavioral Economics Guide. Vou deixar aqui o link de acesso na descrição do vídeo. Se você curtiu, curte aí, se inscreve, compartilha. Vou trazer agora as conclusões gerais, que é nessa parte de poupança, a gente viu que muito provavelmente não vai ser sustentável no longo prazo. A poupança, principalmente involuntária, durante a pandemia, foi por causa de uma restrição de possibilidades, e quando as possibilidades voltarem, vai voltar o hábito de gasto. Enquanto a poupança por insegurança, por você querer ter medo de outra situação complicada, essa aí pode ou não pode permanecer, mas mesmo que permaneça, ela é pouco. Ela já está sendo pouco agora durante a pandemia. Tem poucas pessoas que estão poupando por medo de acontecer outras situações inseguras. É muito mais pela involuntária mesmo. O que se espera mesmo que vai ser duradouro, mesmo depois da pandemia,
é o uso de banco digital. Isso aí não tem nada mostrando que vai diminuir, embora nosso contato humano seja ainda muito importante para os clientes. E a outra coisa que deve ser duradoura é o uso do dinheiro papel moeda, onde o desuso desse dinheiro papel moeda deve continuar no futuro, em que as pessoas viram que os pagamentos online de crédito são tão eficientes ou mais eficientes do que isso. Então a dica para as instituições financeiras e aqueles que lidam com clientes é: foque na tecnologia e na forma de atendimento tecnológico, as pessoas vão curtir bastante isso, mas não esqueça que é importante sempre ter a possibilidade de haver um contato humano para a pessoa ter aquela segurança de que se alguma coisa der ruim, ela tem alguém para conversar e para ajudar ela a resolver o problema. Acho que essa acaba sendo a lição, e também que essa parte de poupança que aumentou em muitos países não é da maneira que vai se manter. Ela vai acabar quando voltarem a possibilidade de gastos. Esse artigo, inclusive, é antigo, a gente já está vendo um pouco isso, voltar os gastos e voltar as pessoas a diminuírem a poupança. Acontece. Espero que tenha gostado. Tchau!